Olá, que bom lhe ver mais uma vez aqui no canal. Se não me conhece ainda, não tem problema. Eu sou Amaury Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio. E este é o canal Salvador Rosas do Deserto. Seja bem-vindo. E hoje estaremos continuando a nossa série Rosas do Deserto Especiais, que são rosas um pouco mais difíceis de encontrar e que são muito apreciadas por colecionadores, mas você pode ter uma plantinha dessa em sua casa. Se você gostar desse tipo de planta, uma planta diferenciada, não tem problema nenhum. Se quiser, visite nossa loja, que fica no www.salvadoradenio.com.br. Adquira as sementes da espécie que você desejar, plante e seja muito feliz. Hoje nós vamos estar falando sobre uma planta pra lá de especial. Eu vou lhe fazer uma pergunta que pode lhe parecer estranha. Você já viu uma planta de folha azul? Não viu ainda? E se eu lhe disser que essa planta existe, você acredita? Pois hoje estaremos falando exatamente desta plantinha, ou desta variedade de DHA, que se chama Blue Leaf. Lhe convido a conhecer essa planta que exerce um fascínio extraordinário a todos aqueles que colecionam rosas do deserto e que é extremamente rara. Então vem e conheça a nossa rosa do deserto de folhas azuis. Muito bem, como podemos perceber, nossa bandeja de semeadura está ficando cada vez com menos sementes, porque nós estamos fazendo os vídeos e o replantio de cada uma dessas sementes. No episódio anterior, nós apresentamos a vocês uma DHA que é a Medusa, que estava aqui nessa fileirazinha. Hoje nós vamos lhe apresentar outra DHA, esta extremamente rara e que exerce um fascínio ainda maior do que as medusas. Nós estamos falando de uma planta que tem as folhas azuladas. Amaury, planta de folha azul, nunca vi, isso daí é mentira. Pois bem, esta plantinha daqui se chama Blue Leaf. E uma de suas características mais marcantes é quando ela estiver um pouco mais madura, a depender de como o sol venha a incidir em suas folhas, ela vai nos dar a impressão de ter uma coloração azul acinzentada. Ela ainda está muito pequena, nós não conseguimos ver essa coloração ainda, mas pode acreditar, assim que ela estiver um pouco maior, nós vamos conseguir identificar essa coloração azulada e você vai ficar realmente bastante surpreso com essa pequena daqui. E é esta plantinha incrível que nós estaremos conhecendo um pouco melhor hoje e fazendo o seu replantio. Então lhe convido a ficar conosco, assistir o vídeo e saber um pouco mais ou conhecer um pouco mais essas pequenas maravilhas que nós temos aqui. Então venha comigo. Aqui estão as nossas pequenas Blue Leaf. O que acontece? Nós utilizamos esse copinho porque ele facilita muito o manuseio. Eu posso botar e retirar das bandejas, posso transportar sem ter que, quando eu quiser manusear qualquer uma delas, ter que literalmente desplantar ou retirar da célula de nossa bandeja de semeadura. Então achamos que é mais prático a utilização dos copinhos. Lembrando sempre que esses copinhos devem sempre estar bem furados para que a sua drenagem seja satisfatória, ok? Então vamos lá. Hoje conheceremos um pouco mais dessa plantinha. Primeira coisa que nós podemos falar sobre ela, uma planta exótica, uma planta rara, uma planta que nós não achamos com facilidade. Eu tenho certeza que deve ser a primeira vez que muito de vocês está ouvindo falar nessa espécie ou nessa variedade de DHA. Muito bem, então vamos conhecer um pouco mais essa plantinha. Como nós falamos no vídeo anterior da Medusa, essas plantinhas também fazem parte da família DHA. E o que significa isso? Por que essa plantinha traz essa sigla em seu nome? Essas três letrinhas DHA. Bom, para a gente compreender por que essas plantas trazem esta sigla em seu nome, nós temos que saber o que significa esta sigla, DHA. Bom, DHA significa Dorset Horned Adenium. E o que seria isso, Amaury? Bom, Dorset é um tipo de carneiro que existe, que tem o seu chifre bem arredondado, bem aspiralado. Vou colocar uma foto dele aqui, vai ficar mais fácil a nossa compreensão.
Então todas essas plantinhas que têm em seu nome essa sigla DHA têm como característica folhas enroladas, folhas que vão também aspiralar, né? São folhas que vão se manter curvadas. Isso é uma característica de toda DHA. Então, quando você vê uma plantinha que tem essas 3 letras incorporadas ao seu nome, você já sabe que ela é uma planta que vai ter as suas folhas curvadas, tá bom? É uma característica das DHA. Esta DHA especificamente é uma planta que é mais difícil de nós encontrarmos. Talvez a DHA mais famosa que nós encontremos no mercado sejam as próprias medusas, que são plantas que foram muito difundidas ao longo do tempo. Vamos lá. Quais são as características que vão diferenciar esta nossa amiguinha daqui das medusas, já que ambas são DHA? Muito bem, nós já sabemos que todas as DHAs têm um crescimento letárgico, né? Ou seja, elas vão se desenvolver mais lentamente. E por que isso vai acontecer? Uma das razões a gente vai poder notar aqui. Como assim, Amaury? Olha só, o espaçamento entre foliar delas, ou seja, o espaçamento entre os seus meristemas é mínimo, é quase zero. Se você parar para ver, é uma folha em cima ou uma folha engalopada na outra. Então, como elas têm as folhas praticamente uma colada na outra, nós não temos aquele espaçamento entre foliar, então seu desenvolvimento e seu crescimento passa a ser mais lento, perfeitamente normal. É uma plantinha também que tem entre as suas características o seu tamanho reduzido. Então é uma plantinha que fica naturalmente muito parecida, ou terá a estatura muito parecida com a dos bonsais. Não significa, é claro, que essa planta seja um bonsai, já que o bonsai não é uma planta, é uma técnica. Então essa plantinha, para se tornar um bonsai, você teria que aplicar algumas técnicas nela, mas ela lembra um bonsai. Vai lembrar sempre pelo seu porte, pelo seu tamanho. Bom, deixando ela virada, nós podemos ver esta característica que dá nome a essa plantinha, ou dá essas 3 letrinhas para ela. Nós podemos ver aqui que todas as suas folhas são curvadas, sendo que esta plantinha daqui, diferentemente da medusa, até as suas dicotiledôneas se curvam. Na medusa, as dicotiledôneas permanecem espalmadas. Na Blue Leaf, as dicotiledôneas também se dobram. É uma característica que diferencia um pouco da outra. Outra característica é que essa plantinha consegue ser ainda menor do que a medusa. Ou seja, é uma planta que será quase uma mini adênio, digamos assim. Outra característica que eu gosto e acho bem bonito é que o seu caudex, né, ou que será o seu caudex, ele tem esse formato de barrilzinho, ou seja, ele já é grossinho. Ele não é esguio, não é fino, como geralmente as obesam. Você vê que ela é uma plantinha pequenininha, né? Dá para ver aqui o tamanho da minha unha, para você ver o tamanho dela. Essa plantinha já tem 34, 35 dias, e é esse o tamanhico que ela tem. Poderíamos saber ou ter ideia da idade da planta também contando as suas folhas. Isso só serve para plantas jovens, plantas recém-nascidas, até seu primeiro mês de vida, digamos assim, né? O segundo mês nós conseguimos ter uma ideia fazendo a contagem de suas folhas. Bom, esta é a nossa Blue Leaf. Nas nossas pesquisas nós não conseguimos, assim como nas medusas, identificar a origem dessa planta. Aonde é que essa planta nasceu? De onde foi que essa planta se originou? Fiz diversas pesquisas e não consegui. Com certeza, ou muito provavelmente, essa planta deve ser resultado de alguma hibridização ou cruzamento com outras plantas que resultou nessa magnífica plantinha. Com certeza também, ou muito provavelmente, fica melhor falar assim, essa plantinha tenha vindo de algum lugar da Ásia. Muito possivelmente China ou Tailândia. Bom, se nós formos fazer uma comparação entre essas duas DHAs, que seria a medusa, que é essa daqui, e a nossa Blue Leaf, que é essa daqui, nós vamos ver o quê? Primeiro que a Blue Leaf é menor do que a medusa.
Segundo, as folhas da Blue Leaf conseguem ser também menores do que a medusa. Outra característica é cromática. A medusa sempre vai ser mais escura do que a Blue Leaf. Suas folhas apresentam um verde mais escuro do que as Blue Leaf. Ou seja, são plantas que têm características morfológicas parecidas, ou seja, folhas dobradas e um pouco fechadas, porém apresentam características diferentes. Podemos ver também que a Blue Leaf é menor do que a medusa, ou seja, vai ser uma planta que tem um porte ainda menor do que a nossa medusa. Ou seja, é uma plantinha realmente extraordinária. É fantástica essa planta, não tem como não se apaixonar por ela. Bom, de informações, basicamente é isso que nós temos para falar para vocês, e a partir de agora nós vamos fazer o replantio das nossas pequenas em vasos um pouco maior. Vamos ver seu sistema radicular e vamos estar acompanhando o seu desenvolvimento de agora em diante por família. Então esse é o primeiro vídeo desta série. Daqui a 30 dias nós vamos ter um outro vídeo e vamos poder comparar como é o desenvolvimento dessa pequena mês após mês. Lhe convido a vir comigo e ver o que acontece de agora em diante. Aqui estão nossos 4 potinhos, onde nossas pequenas vão ser replantadas, e vamos repetir o mesmo processo que nós fizemos nas outras plantinhas. Nós podemos ver aqui que, mesmo sendo sementes plantadas no mesmo dia, sobre o mesmo regime de luminosidade, no mesmo substrato, ainda assim as nossas pequenas apresentam desenvolvimento diferente, tá bom? Nós temos plantas maiores e temos plantas menores. Algumas demoraram um pouco mais para germinar, o que é perfeitamente normal. Nesta espécie, a média de germinação foi em torno do 10º dia. Então elas começaram a germinar com 10 dias, diferentemente das obesos, que geralmente com 3 dias, às vezes até menos, começam a germinar. E essas são plantas que demoram um pouco mais. E como vamos fazer então? Nós vamos partir o copinho, tá? E vamos simplesmente descascar, como se fosse uma banana, digamos assim. Vou pegar o copinho e simplesmente vou puxar a parte que eu quebrei para baixo. Simples assim. Então, o que é que eu sempre digo, ou sempre aconselho? Nunca puxe a sua planta, porque você veja que nós temos sistema radicular aqui. Se eu puxar essa planta, muito possivelmente essas raízes daqui vão quebrar. E aí nós vamos fazer o quê? Vamos promover ferimentos, e esses ferimentos vão proporcionar a entrada de fungos e bactérias, e com isso nós podemos até perder a nossa planta. Então, em vez de puxar a planta, vamos rasgar o copo. É muito simples, né? Então, copinho rasgado, o torrão sai com muita facilidade. Bom, nosso torrão está encharcado porque aqui está chovendo muito. Bom, uma vez que nós já estamos com ela desplantada, nós podemos ver que no fundo do copo já tem raízes, na lateral também já tem algumas raízes, o que significa que nossa plantinha está tendo um desenvolvimento bem interessante. Então, o que eu posso dizer para vocês, o que eu posso mostrar para vocês, é que esta vai ser a nossa primeira Blue Leaf, que vai ser replantada em um vaso pequeno. Como é que nós vamos fazer isso? Muito simples. Torrão está inteiro, está íntegro. Eu simplesmente vou pegar esse torrão como ele está e vou colocar no vaso onde ela vai ficar. Simples assim. Tá pronto o replantio, Mauri? Tá. Meu replantio foi feito. A única coisa que eu vou fazer agora aqui é apertar um pouquinho essa lateral para que o torrão fique seguro, né? Ó. E o meu replantio foi feito com sucesso. Pronto, dessa forma, nossa primeira Blue Leaf foi replantada. Vamos fazer então com as outras? Vou fazer mais uma apenas para que você veja o processo novamente. Nós vamos partir o copinho. Partimos ele em várias partes. É bem simples, tá, gente? Vou rasgar o copinho.
quando eu rasgo o copinho, eu literalmente libero a nossa pequena que está aqui dentro, tá vendo? Sai muito facilmente, porque o copinho foi todo rasgado. Podemos ver que, assim como na plantinha anterior, essa daqui já tem raízes no fundo do copo, já tem aqui na lateral também. Isso faz com que essa plantinha venha se desenvolvendo de forma bem legal. Então, vamos simplesmente pegar esse nosso torrão que está aqui com a nossa Blue Leaf e simplesmente vou colocar em um potinho. Não tem dificuldade nenhuma, Zé. Então vou trazer aqui o nosso potinho mais para frente e a gente vai poder acompanhar melhor. Tá aqui o potinho, tá aqui o nosso torrão com a nossa plantinha. O que é que nós vamos fazer? Simplesmente eu vou pegar este torrão e vou colocar no vaso onde ela vai permanecer. Simples assim. Qual foi a dificuldade que nós tivemos até aqui? Nenhuma, não é? Zero. E agora, para finalizar, eu só vou apertar um pouco as laterais, que é para que esse torrão fique bem fixado. Pronto, pronto. Assim foi feito o replantio. Quando nós trazemos o torrão inteiro junto com a planta, com a raiz, esta plantinha não vai sentir nada, não vai murchar, não vai amarelar as folhas, suas folhas não vão cair. Por quê? Porque nós não mexemos em suas raízes. Nós trouxemos o torrão inteiro e apenas acondicionamos esse torrão aqui em um novo espaço, um espaço confinado maior. Esta técnica pode ser utilizada com qualquer planta, em qualquer vaso. Você tem um vaso maior, quer transplantar, está com medo, tira o torrão inteiro e replanta. Vamos fazer a mesma coisa com essas duas, não vamos mostrar para o vídeo não ficar longo e voltamos com todas as plantinhas replantadas. Bom, e aqui estão as nossas 4 pequenas já replantadas, já em um vaso maior do que o copinho que elas estavam. A partir daqui elas vão continuar se desenvolvendo e nós vamos estar mês a mês fazendo um novo vídeo para mostrar para vocês. Bom, tem uma outra curiosidade que talvez tenha passado despercebido por alguns, mas com certeza não passou despercebido por outros. Que curiosidade é essa? A curiosidade é a seguinte: nós podemos ver que aqui em cima do substrato, onde a nossa plantinha está, ele está verde. E por que ele está verde? Porque ela foi extremamente molhada, ela foi muito molhada. E em cima do substrato se formou uma camada do que nós chamamos aqui de limo. Isso talvez seja a prova do quanto de água que essa planta recebeu. Então podemos ver que a diferença na borda para o centro do substrato. Então são plantas que precisam de água. Aqui mostra a preocupação em manter esse substrato sempre úmido, sempre molhado. Não é encharcado, mas sempre úmido. Nós podemos ver isso em todas elas. Aqui podemos ver nessa daqui também tem. Podemos ver um pouco nessa daqui também. Então fique de olho. Pois muito bem, esta foi a nossa plantinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E é com muito prazer que eu lhes apresento a Blue Leaf. Se você gosta deste tipo de planta, que é uma planta diferenciada, exótica, uma planta rara, então lhe convido a mais uma vez entrar em nossa loja, que fica no www.salvadoradenio.com.br e fazer uma visita, escolher a semente que mais lhe agrade, adquirir esta semente, plantar e ser muito feliz. São plantinhas que realmente valem muito a pena. Daqui a 30 dias estaremos voltando, fazendo um novo filme destas mesmas pequenas para a gente ver e acompanhar o seu desenvolvimento. Espero que vocês tenham gostado e lhe encontro em breve aqui em nosso canal, em mais um episódio dessa saga das nossas adênios especiais. Então deixo aqui o convite para nos encontrarmos aqui em nosso canal, no lançamento de mais um vídeo ou em uma de nossas lives. Então beijos a quem for de beijos, abraço a quem for de abraços, e a quem for de beijos e abraços como eu, beijos e abraços. Até lá e bye bye.